A DASA limita a captação de água nas bacias do Descoberto e de Santa Maria. E CAESB prepara novo sistema de racionamento para o plano piloto e outras 4 regiões do DF. Insegurança no sol nascente, conflitos entre motoristas de ônibus e transporte pirata assustam a população. Veja também, só este ano quase 120 pessoas já foram picadas por escorpião aqui no DF. Notícias da segunda-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A DASA anunciou hoje novas medidas para enfrentar a crise no abastecimento de água no DF. A captação nos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria vai ser reduzida. A decisão é para ajudar na recuperação das bacias. Um mês após o início do racionamento de água no DF, a DASA criou novas regras para diminuir o consumo. A CAESB deve reduzir a captação da bacia do Descoberto pela metade. Em Santa Maria, a drenagem deve ser 2 vezes menor, ou seja, a companhia só pode captar 1/3 do que vinha retirando. O Descoberto é um reservatório que enche e esvazia todo ano. Santa Maria leva mais tempo para encher e mais tempo para esvaziar. Se a gente esvaziar, nós teremos uma situação mais difícil porque ele demora para encher novamente. A medida tem como objetivo uma precaução para o futuro, principalmente o período da seca. A ideia é diminuir o consumo de água das bacias, ajudando na conservação do volume total, que desde meados de janeiro vem aumentando. Teremos uma longa travessia pela frente, um período de seca, e é importante poupar agora, enquanto está chovendo, para que a gente tenha uma poupança maior para enfrentar os meses da seca. Ficar sem água não está nos nossos planos de modo algum. A medida afeta diretamente a população, pois a água captada pela CAESB nos reservatórios é entregue nas residências do DF. Por isso, a DASA pede a colaboração de todos. Eu gostaria de deixar muito claro e pedir o apoio da população para enfrentar um período que nós temos pela frente, a partir do mês de maio, em que nós não teremos mais chuva. O objetivo dessas medidas que estamos anunciando hoje são poupar água enquanto chove. E a CAESB tem até o dia 6 de março para implantar o novo plano de racionamento de água. A repórter Camila Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Camila, boa noite para você. Esse rodízio aí no plano piloto e em outras 4 regiões também tem que ser informado com antecedência pela companhia? Boa noite, Carol. Tem sim, pelo menos 3 dias de antecedência. Os moradores têm que ficar sabendo que lá vai ter racionamento. Hoje o reservatório do Descoberto está com 37,48% e o nível do Santa Maria está em 45%. Apesar desse aumento, ainda é considerado nível crítico. E a partir daí, até o dia 6, cidades que até então não estavam em racionamento, como Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Sudoeste e Noroeste vão entrar no racionamento nessa tentativa de contribuir principalmente para essa época da seca. Carol, volto com você no estúdio. Obrigada, Camila. A guerra entre o transporte pirata e o regular no sol nascente em Ceilândia tem causado muito medo na região. Motoristas denunciam que recebem ameaças o tempo todo e correm o risco de terem os ônibus danificados. Para garantir o serviço, até uma escolta armada foi contratada. Mas na última semana, até os seguranças foram assaltados. O clima é de insegurança para quem depende do transporte público no sol nascente, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Além de conviver com frequentes assaltos aos ônibus, os passageiros ainda precisam enfrentar uma verdadeira guerra entre o transporte pirata e as empresas do sistema regular. A gente fica apreensiva, mas não tem outro jeito, tem que esperar. Policiamento, você vê, pode descer e não tem nenhum. Nada. Próprios profissionais, os motoristas, os cobradores, não têm a segurança de fazer esse serviço. Então é complicado não só para o morador do local, mas também para os profissionais que fazem esse transporte. Os rodoviários enfrentam diariamente essa dura missão de rodar em uma das maiores favelas da América Latina.
A categoria revela conviver com ameaças e com medo. Entrando aqui arriscado a ser assaltado toda hora. Os passageiros ficam com medo e os rodoviários também. A gente fica inseguro. O clima de insegurança aumentou há cerca de 2 semanas, quando um cobrador do transporte pirata foi assassinado na cidade. Para garantir a segurança dos passageiros e dos rodoviários, a empresa JN Rural passou a rodar com escolta armada particular. Mas na última quinta-feira, por incrível que pareça, os seguranças acabaram sendo assaltados e tiveram as armas e os coletes à prova de bala levados pelos bandidos. Depois do incidente, a escolta foi retirada. Um dos envolvidos no crime foi preso. Nenhum sócio da JN Rural foi encontrado na garagem da empresa. O Sindicato dos Rodoviários pediu reforço policial na região. A Polícia Militar diz que começou a Operação Anjo da Guarda, que prevê o patrulhamento no interior dos transportes coletivos, nas paradas de ônibus e arredores. Só que já nesta segunda-feira, não vimos nenhuma viatura nas paradas. Veio para cá a Polícia Militar, a Polícia Civil, e ficaram aqui na quarta, na quinta e na sexta-feira, mas já hoje, segunda-feira, já não existe mais nenhum tipo de segurança aqui, como vocês estão vendo, né? Não existe mais nem Polícia Militar e nem Polícia Civil. Transporte pirata é considerado infração. O motorista assina um termo circunstanciado e é liberado em seguida. A Polícia Militar informou que hoje foi registrada apenas uma ocorrência no Sol Nascente e reforçou o policiamento na região que o policiamento na região é feito pela Operação Anjo da Guarda. Alerta, um escorpião foi encontrado hoje perto do leito de um idoso que está internado no Agarrã. E na 407 Norte, um telespectador da Band levou um susto quando viu o animal na pia da casa onde mora. Somente este ano, quase 120 pessoas foram picadas por escorpiões em todo o DF. No Hospital Regional da Asa Norte, acompanhantes encontraram um escorpião amarelo próximo ao leito de um idoso. Os parentes do paciente colocaram o animal dentro de um copo plástico com álcool para evitar acidentes. A Secretaria de Saúde informou que toma todas as medidas recomendadas pela Vigilância Sanitária para evitar o aparecimento desses peçonhentos. Um outro caso foi registrado por um morador da 407 Norte, que também encontrou um escorpião amarelo saindo de dentro da pia de um cômodo da casa. O escorpião amarelo é considerado o terceiro tipo mais perigoso. Em caso de picada, é recomendado lavar o local com água e sabão, não cortar, furar ou apertar e beber bastante água até o atendimento médico, que deve ocorrer o mais rápido possível. A Vigilância Ambiental informou que em 2016, mais de 900 pessoas foram picadas no DF e disse que para evitar o surgimento dos animais é necessário dedetizar o local para espantar as baratas, principal alimento do escorpião. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a Justiça determine a redução dos preços de 43 remédios distribuídos no Sistema Único de Saúde. Uma auditoria feita em 2011 pelo Tribunal de Contas da União constatou que os remédios estão com preços bem acima da média internacional. Os valores da tabela brasileira são os mais altos do mundo. Em um medicamento, a diferença chega a 400% a mais. Na lista tem remédios como o antidepressivo Lexapro, o pantoprazol para gastrite e até a aspirina. Os valores são definidos pela Câmara Reguladora do Mercado de Medicamentos, que tem a representação de vários ministérios. Em 2013, o Ministério Público propôs que a Câmara assinasse um termo para diminuir os preços sempre que fossem identificados valores acima da média internacional. Mas nem a Câmara, nem o Ministério da Saúde assinaram o documento. O estudo revela ainda que o superfaturamento causou um prejuízo de mais de 8 bilhões de reais ao SUS. Se a Justiça aceitar a ação, a Câmara terá um prazo de até 6 meses para adequar os valores. O Ministério da Saúde informou que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos estabelece o valor máximo que os produtos podem ser vendidos no Brasil. Alegou também que é preciso considerar que a prática de descontos do mercado é comum, tanto na indústria quanto no setor varejista, por causa principalmente da concorrência existente no mercado.
A Caixa Econômica Federal abriu as agências no fim de semana para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS. No país inteiro foram 356 mil atendimentos, 11.200 deles aqui no DF e no entorno. Desde a divulgação do calendário na terça-feira passada, quase 1,5 milhão de trabalhadores já procuraram a Caixa. O dinheiro começa a cair na conta no próximo dia 10. Muita gente nem se incomodou em acordar cedo em pleno sábado. Todo o esforço era válido para tirar as dúvidas sobre o resgate do FGTS. Gesina é cozinheira e mora no Paranoá. Chegou cedo à agência do Conjunto Nacional, saiu satisfeita e já sabe como vai usar o dinheiro. Pagar a dívida. Chegou numa boa hora, foi a melhor hora, porque a crise está muito grande e até sem trabalhar eu estou esses tempos. Aí foi uma boa hora, para mim valeu a pena. A movimentação nas 37 agências do DF em torno que ficaram abertas nesse sábado foi intensa durante todo o dia. A ideia de abrir fora do horário normal foi aprovada. Muito bom, muito bom. Muito bom. A agência abrindo é bom demais. Facilitou para todo mundo. Hoje todo mundo tem condição de vir, né? Hoje é um dia folgado, é? Facilita para a gente, né? Que trabalha de segunda a sexta, né? E hoje é um dia bom a gente estar de folga para vir ver, né? Vai diminuir as filas, vai ajudar, de uma certa forma, a população a resolver esse problema aí. O calendário de saques foi divulgado na semana passada. A liberação do dinheiro começa no dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho. O cronograma foi definido de acordo com o aniversário do trabalhador. 30 milhões de pessoas têm contas inativas do FGTS. Com a medida, o governo espera dar um fôlego a mais na economia do país. De acordo com a Caixa, até ao fim do pagamento, em julho, as agências vão abrir uma vez por mês aos sábados. Em março será no dia 11, em maio no dia 13, em junho no dia 17 e julho dia 15. No mês de abril, por causa da Semana Santa, não haverá plantão no sábado. Para evitar problemas, o vice-presidente de Tecnologia de Informação da Caixa disse que reforçou o número de servidores. Aqui na região do DF, em torno, a gente está com cerca de 500 funcionários atuando aqui nesse momento. Nós nos preparamos bem, entendeu? Em termos de robustecer os sistemas, aumentar a capacidade de processamento. Aqui na capital, 507 mil trabalhadores têm direito a resgatar o FGTS. Isso representa 792 milhões de reais pagos aos trabalhadores do DF. Este economista dá dicas do que fazer com o dinheiro. A recomendação primordial é de que as pessoas aproveitem esta oportunidade para quitarem suas dívidas. A população brasileira ainda está bastante endividada e isso significa pagamento de encargos elevados, comprometimento de uma parcela importante da renda. Então, o fato de poder dispor desses recursos, que hoje oferecem uma remuneração muito baixa do FGTS, para quitar essas dívidas, significa se livrar de dívidas muito onerosas. Mais informações no site caixa.gov.br/contas inativas e também no 0800 726 2017. Foi enterrado hoje o corpo do jovem morto durante um assalto em uma parada de ônibus na Asa Sul. Iago Guedes reagiu e foi atingido com um golpe de faca na barriga. A polícia investiga o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nesta segunda-feira, amigos e familiares de Iago Gomes prestaram as últimas homenagens ao rapaz de 24 anos. Parentes traumatizados com o que aconteceu preferiram não gravar entrevista. Mas amigos fizeram questão de dizer que Iago era bem-humorado e que estava ansioso para começar a faculdade. Ele ia começar a faculdade agora, a gente conversava muito sobre isso, ele falou que estava querendo fazer estágio na área, acabou que não deu muito certo. O estudante foi morto com uma facada no abdômen nesta parada na 112 Sul. Testemunhas disseram que Iago reagiu a um assalto. Ele chegou a ser levado para o hospital de base, mas não resistiu. O crime foi por volta das 11h30 da noite de sábado. O jovem trabalhava em uma loja de conveniência na Asa Sul e voltava para casa quando tudo aconteceu. Nesta manhã, a parada tinha poucas pessoas. Uma delas era a Maria Helena. A mulher diz que, além de conhecer Iago, também já foi alvo de bandidos. Já me assaltou aqui na 112. Já me assaltou. Mandou eu entregar o celular.
Eu tava falando no telefone e mandou entregar o celular com estilete na mão. Passa o celular. Eu entreguei o celular. Aqui no ponto de ônibus, às vezes, tem assalto de pessoas, de pedestres, de pessoa que está esperando o ônibus, aí assaltam um celular. A delegacia da Asa Sul investiga o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ainda segundo a polícia, 2 pessoas participaram do crime. Agentes seguem à procura da dupla. A Secretaria de Segurança informou que no ano passado não foi registrado nenhum caso de latrocínio na Asa Sul. Já em 2017, este é o 5º caso. Em nota, a Polícia Militar disse que a região recebe reforço no policiamento. A ideia é evitar crimes violentos como este, que tirou a vida de Iago. A PM complementa que são realizadas abordagens constantes, que infelizmente não evitaram essa tragédia. O carnaval já começou em Brasília, o fim de semana foi de muita folia. E a criatividade não está só nas fantasias, não, está também nos nomes dos blocos. Sábado teve o Galo Cego e domingo a festa ficou por conta do Encosta que Cresce. A animação não faltou no estacionamento do Nilson Nelson, que ficou pequeno neste domingo com a alegria dos foliões. Priscila aqueceu os tambores e agitou o bloco Encosta que Cresce. Samba também, que eu gosto. O destaque do bloco também foi para as fantasias. A galera abusou e usou literalmente da imaginação. Aí o cupcake aí, o docinho do Encosta. Vamos chegar, galera! No sábado, a festa foi no setor bancário sul. O local foi fechado para receber os foliões do bloco Galo Cego. No repertório, muito samba e marchinhas. Um dos organizadores do bloco veio fantasiado e falou que o carnaval de rua de Brasília vem ganhando cada vez mais espaço. Brasília tem bloco para todos os gostos, tem bloco eletrônico, tem bloco de samba, tem bloco de maracatu. O importante é valorizar o carnaval de Brasília. Tem gente vindo de Goiânia, gente vindo de Belo Horizonte, gente vindo de Uberaba para o carnaval de Brasília. O bloco Galo Cego tem 5 anos. Nesta edição, a alegria e a criatividade marcaram a folia. Estamos curtindo. Brasília é a melhor terra de carnaval dos bloquinhos que tem no Brasil. Cada ano tem melhorado muito mais. Cada ano é uma surpresa muito agradável, muito boa. A Isabel viajou cerca de 120 quilômetros para curtir o carnaval de Brasília. Ela mora em uma fazenda em Abadiânia, no interior de Goiás. Animada e ensaiando passos de carnaval, ela pretende participar de outros blocos na capital. E vou ficar até a semana que vem. Só vou embora dia 1º de março. Olha, a grave crise fez cair a máscara de muitos oportunistas neste carnaval. Aqui em Brasília, como em vários estados, blocos carnavalescos, até tradicionais, ameaçaram e ameaçam não sair em protesto contra a falta de dinheiro público para os organizadores. A reação dos brasilienses que saíram às ruas em massa neste fim de semana desmascarou essa esperteza que arrancava todo ano grana pública no carnaval. Na crise em geral, os governantes tendem a fazer a coisa certa. O GDF agiu muito bem, negando-se a dar dinheiro a blocos. São quase 120 blocos. Não há dinheiro que chegue. O governo deve garantir policiamento, ambulâncias, banheiros químicos, etc. Dinheiro não. Chega. Chocante é saber que durante décadas esses oportunistas de plantão se aproveitaram do dinheiro público desviado de setores e programas muito mais urgentes e necessários. Veja a seguir, termina o prazo para instituições atualizarem o cadastro do Passe Livre. Estudante que ficou fora tem 10 dias para regularizar a situação, hein? Depois do intervalo, até já.